Olá, queridos amigos e amigas, como sempre, muito felizes aqui no Kung Fu em Foco. Eu acabei de beber o meu cappuccino e sei que você está aí com seu chá ou com seu achocolatado esperando ansiosamente por esse momento. Hoje, recebendo um grande irmão nosso que vai falar sobre uma história fantástica de um grande mestre. Não é isso, Bruno? Isso aí, um grande mestre que eu acho que é a figura assim mais constante nos filmes de Kung Fu. Aliás, acredito que nosso convidado especial vai falar sobre isso hoje. Hoje a gente vai falar do grande mestre Wong Fei Hung, né? E para falar dele, trouxemos aqui, né, o nosso grande amigo Shifu Alex Lo, que é a quarta geração desde Wong Fei Hung e discípulo do grão-mestre Frank Ye. Alex, seja bem-vindo novamente. É um prazer estar novamente, assim, honrado, assim, eu estou fazendo parte da família já dos espectadores desse canal aí de conteúdo confuístico, né? E, terceira vez, eu vou pedir música no Fantástico já. Pô, né? Eu vou pedir música no Fantástico aí. E é um prazer estar com todos vocês aí, se for Bruno, se for Felipe, para falar sobre esse grande ícone das artes marciais, que é o grão-mestre Wong Fei Hung, né? Wong Fei Hung é o grande ícone. Para quem conhece Kung Fu, todo mundo já ouviu falar. Agora, quem só assistiu alguns filmes da década dos 90 para cá, talvez não saiba quem foi o Wong Fei Hung. Pessoal, e não se esqueça, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E o Lô separou para a gente várias fotos, muito bacana, várias imagens que o Bruno vai estar passando aí. E o Lô vai usar de roteiro para ir comentando e contando muita história para a gente hoje. Vamos lá, Brunão. Opa, então vamos lá, vamos começar sobre um panorama geral sobre o Wong Fei Hung. O que vocês estão vendo aí na tela aí é a entrada dentro do parque em Foshan, que é a cidade natal de Wong Fei Hung, né? Ou na verdade não é a cidade natal, mas é realmente a cidade onde ele se firmou, né? Na China, no sul da China, chamada Foshan. E aí Foshan, ele tem um museu específico de Wong Fei Hung. Então essa é a entrada, né, do museu de Wong Fei Hung, né, ok? Aí vamos lá, voltando para minha face, rosto bonito aí, talvez eu seja o rosto mais bonito do Kung Fu nacional, né? Não, sei lá. Não pode ser, eu só tô brincando, eu sou feio pra caralho. A concorrência é meio fraca. Então, não sei se isso é um grande mérito. Eu posso ter uma boa colocação, né? Acho que ele chegou no top, sei lá, 5, top 3 aí. Bom, vamos lá. Deixa eu dar um panorama geral, né, de Wong Fei Hung, principalmente para os garotões aí e garotas que não estão ingressando no Kung Fu, né? Aí conhecem filmes do Ip Man, aí já ouviram falar do Bruce Lee, aí tem os astros, do Kung Fu aí são atores, né? Não são nem realmente praticantes, né, de artes marciais, de arte marcial tradicional, que são Jet Li, Jackie Chan, Donnie Yen, né? Que realmente praticou o meu estilo e é do meio cinematográfico é o Gordon Liu, né? Então, Gordon Liu também é um ator que treina Hung-Gar, né? Aliás, Hung-Gar é um dos estilos que mais, né, gera atores e atrizes dentro dos filmes de Kung Fu, né? Podemos citar o Gordon Liu, né? O grão-mestre Chiu Chiu-Ling, né? Então são grandes astros, né, do cinema, né? E todos eles, inclusive eu e o meu mestre, somos descendentes de Wong Fei Hung. Então eu gosto muito de citar assim, né,
nesse contexto, tem o último filme sobre o Wong Fei-hung, chama The Rise of the Legend. Para quem não sabe, eu sou um cinéfilo. Nossa, assisto filme pra caramba, seja ruim, seja bom, Ataques dos Tomates Assassinos, até filmes iranianos e tudo mais. Aí existe o último filme que eu vi sobre a história de Wong Fei-hung, né, ou como pega como personagem Wong Fei-hung. No trailer internacional, eles falam assim: Before Bruce Lee, before Ip Man, there was Wong Fei-hung. Então, nessa era moderna, Wong Fei-hung é um dos grandes e primeiros heróis chineses, né, dessa era moderna que a gente vive agora, né? Há um dizer sobre Wong Fei-hung que ele falava assim, no sul, né, na época dele, né, no sul Wong Fei-hung e no norte Huoyanjia, né? Para quem não sabe, aí a gente antes dos bastidores a gente estava falando sobre Huoyanjia, e quem conhecia a história de Huoyanjia foi o fundador da escola mundial, né, agora mundial, mas uma das escolas mais ícones, que é a Tsinghua, né? Então no norte o Huoyanjia, no sul, Wong Fei-hung. Você chegar na China e falar que você treina Kung Fu de Wong Fei-hung, ou você conhece Wong Fei-hung, nossa, 100% dos orientais, não estou falando nem chinês, mas os orientais sabem quem foi o Wong Fei-hung. Mas, infelizmente, na era moderna, nem todo mundo aqui no Ocidente sabe quem foi o Wong Fei-hung. Mas aí você fala de Ip Man, Bruce Lee, todo mundo conhece por causa dos novos filmes, né, sobre Ip Man e Bruce Lee, né? Tá? Então, gosto muito dessa frase, before, né? Antes de Bruce Lee, antes de, né, Ip Man, existia Wong Fei-hung, né? Ok? Tá? Wong Fei-hung, por que o Wong Fei-hung é tão conhecido? Muito mais do que o Kung Fu, né? Porque o Kung Fu dele era excelente, diz a lenda que ele nunca perdeu uma luta, né? Ok? E além quando o pai de Wong Fei-hung, Wong Kei-in, ensinou Kung Fu para ele, ele jurou moralidade. Então, a moral dele, o que no cantonês chama Moduk, em mandarim chama Uda, né? Que é a moral, né? Ou virtude marcial dele era extremamente lá em cima, lá alto. Então, além de usar o Kung Fu e a medicina chinesa para ajudar os outros, né? Apesar de ter uma vida relativamente desgraçada, né? Então, muitas coisas de ruim aconteceram com o Fei-hung. E aí serve de uma lição para a gente também, né? No sentido de que o que você leva dessa vida, né? Se você tiver bastante dinheiro e bastante fama e tudo mais, o que você leva dessa vida? Ou é melhor ser uma pessoa que nem Wong Fei-hung, que ecoa né, durante o seu tempo até hoje, né? Talvez ele seja até agora, através de nós, imortal, né? Então, o que é? Apesar de ter uma vida meio difícil, desgraçada, de várias tragédias e tudo mais, o Wong Fei-hung sempre será lembrado pela virtude marcial dele, né? E, aí. Alex, uma vez eu estava abrindo um Guinness Book, né, numa livraria, e aí eu me deparo, né, com o Wong Fei-hung ali no Guinness Book, né, com um personagem, não é? O personagem sobre o qual mais filmes foram feitos, batendo aí de muito assim o James Bond, né, que tem, sei lá, 30 filmes, né? Batendo de longe. Se ele tá de longe. O Wong Fei-hung foi retratado em mais de 100 filmes. A gente contava assim, mais de 100 filmes. Mas, se não me engano, nas duas fotos que eu tenho lá, tem uma lista, né? Com o número 1, né? Então dá uma olhada aí para mim, por favor. Vamos lá. Essa aí, né? Esse é o primeiro filme, né? Uau. De Wong Fei-hung, né? Ok? E 1949. aí, 1949, exatamente.
1949, depois da morte de Wong Fei-hung, né? E aí... E essa placa tá onde, Lu? Essa placa tá em que lugar? De novo, dentro do museu de Wong Fei-hung, né? Wong Fei-hung é um ícone tão grande lá na China, nesse museu aí, que além da história de Wong Fei-hung, algumas relíquias, tem um quadro que meu Sifu Franqui enviou para eles, que está exposto, né? Do ator que mais filmes fez sobre Wong Fei-hung, que foi o Grão-Mestre Quan Ta-Hin. Mestre Quan Ta-Hin, Grão-Mestre Quan Ta-Hin foi um dos primeiros, o primeiro, a pessoa que retratou Wong Fei-hung nos cinemas. E só ele, se não me engano, passa dos 80 filmes que ele fez. É tipo... né? O primeiro é o Tom Cruise numa Missão Impossível lá, né? Ele faz, né? Aí até chegar no outro Ethan Hawke lá, sei lá, qualquer coisa assim. Mas é ele que fez mais de 80, né? E o restante, astros como Jet Li, Jackie Chan e tudo mais, né? E aí eu tenho a última foto com a contagem final, né? Que justamente é o The Rise of the Legend. Deixa eu ver se... Isso, é isso aí mesmo. Esse aí mesmo, ó. Rise of the Legend, 101 filmes, né? Contagem final. Por isso que a gente faz 100 filmes. E aí, The Rise of the Legend foi lançado em 2004. E aí, ó, ainda tem espaço, hein? 102, 103, 104, 105... Logo acima tá no 100 tá o Once Upon a Time em China e América, que é muito legal. Uma vez na China que foi estrelado pelo Jet Li. Né? Jet Li. Deve ter aí mais para cima aí o Drunken Master, né? Que também é 97, ó. 97 é o Drunken Master, né? Todo mundo conhece, aí, né? Também. Tudo por isso que Hung-Gar trouxe mais ícones, né, e mais notoriedade do que qualquer estilo de Kung Fu pro Kung Fu, né, em si, né. Uma grande curiosidade é que, abrindo parênteses, é que o Kung Fu feito pelo Jackie Chan e Jet Li, apesar de retratar Wong Fei-hung, era a época de ouro, né, a era de ouro do chamado wire Kung Fu, né, que você pulava aí, esticava e tudo mais. Então eles nunca usaram nenhum Kung Fu Hung-Gar. Então usaram o Kung Fu moderno para retratar o Wong Fei-hung, né? Então até o famoso chute sem sombra, né? Então o Wong Fei-hung foi conhecido por algumas técnicas, né? Então o famoso chute sem sombra de Wong Fei-hung foi retratado como a pisada da Xena lá no peito das pessoas, assim, entendeu? É verdade. E não é, o chute sem sombra, ele é feio, não é bonito, entendeu? Não é uma técnica bonita, ele é efetiva, mas não é bonita, né? Mas eles tinham que falar, assim, tipo, que nem os Power Rangers, assim, tipo, ou senão o Cavaleiro do Zodíaco, não sei o que, de Pegasus lá. Aí ele tinha que falar, chute sem sombra, com as duas pernas, assim, no peito, né? Então, nunca esses dois astros não utilizaram o Hung-Gar. Agora, os outros, sim, os outros já utilizam bem o Hung-Gar para definir o estilo. É muito interessante ver como que os chineses representam os heróis deles, né? Isso é muito legal. O próprio Wong Fei-hung com o Jet Li, ele tinha dois personagens no começo que eram muito famosos, o Fong Sayuk e o Wong Fei-hung, que é o que ele mais fazia, né? Eles ficavam meio que trocando, ele era Fong Sayuk, outro era Wong Fei-hung, ficava nisso. E era legal você ver a mudança de característica do personagem para o outro. O Wong Fei-hung era aquele cara sempre muito polido, que além de mestre Kung Fu, ele tinha a questão de ser médico, né? Ele tratava as pessoas. Eu lembro de uma cena muito interessante de um dos filmes, eu não lembro qual foi, que chega uma mulher para se tratar com ele, tinha uma clínica no filme, que a mulher para se tratar, a mulher começa a tirar roupa. Aí ele, não precisa tirar roupa. Ele vai pegar o punho dela, aí começa a medir, fica todo mundo olhando assim, você está com problema em tal lugar, e papapá. Foi uma cena bem interessante como ele se posicionava perante isso, né?
Porque justamente mostra a moralidade, né? Muito mais do que o Kung Fu, a moralidade que o Wong Fei-hung tinha, né? Então, por isso que ele foi conhecido. Por isso que ele é chamado do grande herói chinês, por conta disso. Ele tem uma moral em pequenos gestos ou grandes batalhas, que nem ir para Taiwan lutar a favor da China, né? Na dinastia Qing, né? No fronte sino-japonês, né? Da guerra sino-japonesa em Taiwan, né? Então, ele tem uma grande moralidade nisso. E aí, história... Você falou, isso que você falou é muito legal. Esses filmes mais novos, tem o Ip Man tem muito isso, né? Mostra muito filmes do Ip Man lutando contra ocidentais, contra japoneses. Mas conta a história que muitos desses mestres famosos na história chinesa participaram desses embates, né, em situações diferentes, e tenho certeza que o Wong Fei-hung não foi... Você tem alguma história contada na sua escola sobre essas batalhas, Lu? Muito, muito. As lendas sobre o Wong Fei-hung são inúmeras, né, e todas verdadeiras, comprovadas, porque não são... porque algumas das histórias foram escritas nos jornais da época, entendeu? Então não tinha como ser mentira, né? Por exemplo, eu tenho umas histórias até engraçadas nesse sentido e outras um pouquinho mais assim, tipo, sobre a moral, a ética e tudo mais, né? Por exemplo, o Wong Fei-hung na época do domínio inglês, né, em Hong Kong e sul da China, um general inglês, ele falou assim, olha, para subjugar o povo chinês, ele falava que quem matasse ou derrotasse o pastor alemão, que o pastor alemão era um diabo, assim, tipo, tamanho de um pônei, assim, sabe? E aí quem derrotasse ganhava o seu prêmio. E na época era talvez alguma comida ou sacos de arroz, que nem foi retratado no filme do Ip Man, porque realmente estava muito difícil para o povo chinês comer. Logicamente, o Wong Fei-hung não queria o saco de arroz em si, mas ele queria mostrar que o povo chinês não pode ser subjugado dessa maneira. Então ele chegou antes, aceitou o desafio, chegou antes, aí ele assinou, né, o termo de responsabilidade física e tudo mais, podendo até ser morto pelo pastor alemão. Ele viu algumas pessoas tentarem e não conseguirem, mas ele estudou os movimentos do cão, né? E aí tem a técnica muito importante para nós do Hungá, é uma posição chamada Moon Shadow Hand and Leg, ou mão e pé sombra da lua. E consiste em você distrair o inimigo com uma mão e chutar com a perna, ou ao contrário, né? Você distrair com a perna e chutar com a mão. E ele usou essa técnica, ele olhou para o cão, estendeu a mão por cima da sua cabeça, que é essa técnica, o cachorro foi para a mão dele, quando ele chegou para dentro da mão dele, deu um chute na barriga do pastor alemão, matando o pastor alemão. Para os padrões, né, hoje em dia sobre negócio animal aí, né, até que não, mas lembra que era 1950 e tralalá, né, ou 40 e tralalá, né, então, perdoem Grão-Mestre Wong Fei-hung, mas era um cachorro matador, entendeu? Então era isso, mas e aí ele não quis, foi pago, com prêmio e tudo mais, mas a ideia dele era não subjugar o povo chinês, né? Falando que até um cachorro pode bater ou estraçalhar um chinês, né? Essa é uma das inúmeras histórias. Grão-Mestre Wong Fei-hung, ele é considerado um jovem herói porque ele defendeu um mestre muito importante e muito benquisto das artes marciais
com 18 anos. Tem gente que fala que foi até com 14 anos. Porque esse mestre, que eu não sou bom de nome, mas eu tenho guardado o nome dele aqui, ele era bem conhecido e ele queria, na verdade, diz o meu mestre, aliás, todas essas coisas que eu conheço sobre o Juan Ferrón são passados pelo meu mestre, principalmente, e pelos livros que a gente tem lido aqui, que meu mestre estudou. E diz ele que esse grande mestre queria derrotar e desafiou o pai dele, que é Wong Kei-in. Só que Wong Kei-in olhou para Juan Ferrón e falou assim, não, você não vai lutar comigo, você vai lutar com meu filho. De 14 ou 18 anos tem essas diferenças, mesmo assim jovem. Aí falou assim, tá bom, então lá, pá. E aí dali começou a fama de Juan Ferrón, entendeu? De ser um grande artista marcial, de uma idade jovem, derrotar grandes mestres que iam lá e tentar subjugar o Hungá da escola dele, né? Alex, só que o Juan Ferrón, depois não. Pô, uma pergunta sobre o pai do Juan Ferrón, né? Juan Ferrón. E ele era um dos 10 tigres de Cantão. Sim. Né? Conta sim. um pouco sobre isso, essa relação dos 10 tigres de Cantão, quem que eles eram, como que isso se relaciona com o Juan Ferrón. 10 tigres de Cantão, na verdade, era uma convenção, vamos dizer assim, sobre os grandes artistas marciais que divulgavam as artes marciais no sul da China, especificamente no sul, em Cantão. Então, havia-se naquela época, não um jornal específico, mas um papel onde listava os 10 artistas marciais que mais destacavam naquela época, e aí um deles era o pai de Juan Ferrón, Wong Kei-in, juntamente com o mestre, irmão de treino, Lu Ak-choi. Na verdade, o Lu Ak-choi ensinou o Wong Kei-in, né? Só que eles tinham uma relação entre mestre, mas também eram quase na mesma época, então os dois eram membros dos 10 Tigres de Cantão. Muita gente fala que Juan Ferrón foi depois um Tigre de Cantão, mas aí essa sociedade, né, ou esse pequeno grupo não existia mais, porque 10 são 10, não pode ter 11, entendeu? Então, o Juan Ferrón não chegou a ser um dos 10 tigres, ao contrário de muita gente falar. Mas ele era tão notável que o pessoal chamava ele de The Young Tiger, né? O jovem tigre de Cantão, entendeu? Mas não chegava a ser os 10 tigres de Cantão. Né? E o Wong Kei-in, aí vamos entrar num parâmetro um pouquinho mais sobre Kung Fu Hungá, né? Por que a gente venera tanto o Juan Ferrón dentro do Kung Fu Hungá? Porque antes de Juan Ferrón se treinava o que eles chamavam de Traditional Hungá, ou Hungá tradicional. O que significa o Hungá tradicional? Todo Hungá que até então não se passa pelo Juan Ferrón. Aí o Juan Ferrón mudou o Hungá que treinamos hoje. Então, o que a gente treina é um Hungá muito específico que foi concebido com todas as técnicas do Juan Ferrón. Por quê? Porque o Juan Ferrón treinou a maioria das coisas com o pai dele, o Wong Kei-in, só que algumas técnicas, ele teve mais 2 professores, mestres dele. Um chamado Lan Fuxin. Lan Fuxin foi discípulo de um grande mestre, também um dos 10 tigres de Cantão, chamado Tikyu-san. Tikyu-san é um apelido chamado Ponte de Ferro número 3. Que ele era tão forte, tão firme, ok?
que ele era chamado de Ponte de Ferro número 3. Kikyo-san, ele foi famoso de caminhar, aí eu não lembro do número de passos, mas acredito que seja 100 passos, aí qualquer coisa o pessoal vai comentando aí embaixo para me corrigir, qualquer coisa, mas ele caminhou 100 passos com 3 crianças em cada lado do braço e andando 100 passos, de tão forte que ele era. Então ele é considerado, por isso, o Ponte de Ferro número 3. E um dos grandes dos 10 tigres de Cantão. Discípulo dele, o Lan Fuxin, ensinou a nossa forma mais importante e mais avançada, que é o famoso linha de ferro. Então não foi o Wong quem ensinou ele. Aí ele incorporou no método Hungá dele, do sistema Hungá dele. Fora isso, chute sem sombra. Ele aprendeu com um mestre de sobrenome Song, né? E aí ele desenvolveu a famosa técnica de chute que é chamado chute sem sombra. Por que eu falo isso? Porque até então, Hungá era muito aberto pela entrada de mão. Então a gente é muito conhecido com as pontes de ferro e os cavalos de ferro, que é ficar estável, abrir portas para entrar numa pessoa através das mãos. E não tinha desenvolvido tanto as técnicas de chute até o Onferron aprender com o grão-mestre Song. E fora outras coisas, então ele foi aprendendo. Compilou isso, e a gente chama isso de Modern Hungá, ou Hungá moderno. Mas por que o Onferron não podia falar que é Onferron Kung Fu, né? Ou qualquer outra coisa? Justamente pela moralidade. Ele tinha que enraizar os antepassados, honrar os antepassados, o pai dele e tudo mais. E aí ele falou assim, não, vai continuar chamando o Hungá. Principalmente porque onde ele estabeleceu a escola dele, tinha muitos concorrentes de Kung Fu. Aqui em São Paulo não, né? Estamos eu aqui, aí vocês aí cada um vai para a escola de Kung Fu mais perto de casa, né? E, legal, entrei no Kung Fu. Antigamente, na cidade de Fossan, tinha entre 10 e 15 no mesmo bairro. E aí você entrava na escola de Kung Fu pela notoriedade, que é o Kung Fu mais legal, mais não tinha ninguém panfletando, né, Alex? Não tinha ninguém panfletando. Não, mas no Instagram já tinha. No Instagram já tinha. Pô, será que o Onferron seria Instagrammer aí? Eu acredito que sim, né? Pô, não tinha, né? Aí você tinha que valer pelo seu talento naquela época. E a gente tinha, e hoje a gente tem que pedir, por favor, treine Kung Fu, né? Sem saber que o Kung Fu é tão notório, né? Pra gente que ama Kung Fu. Mas a gente é meio suspeito de falar, né? Alex, posso te pedir para comentar uma foto aqui? Muito. Claro, sempre. Essa foto aqui, Alex, eu já vi em vários campeonatos. Sim. Retratando o Onferron. O Onferron, isso. O que você tem para falar sobre ela? Beber um café. Gole. Então, porque assim, né? Muita gente vai me matar aí, né? Mas acredito que os grandes mestres do Hungá todos os mestres de Hungá já entram em consenso que essa foto foi por muito tempo atribuída ao Onferron, mas não é o Onferron. Né? Depois de alguns anos de todo mundo atribuir essa foto como Onferron, não é o Onferron. A história depois, contada na New Hero Magazine, é que essa foto é do último filho de Onferron, né? O último filho de Onferron. É que, na época, foi apresentado essa foto por Mo Kuai-lan. Mo Kuai-lan foi a última esposa de Onferron. E eu vou explicar essa aspas mais para frente, tá? Então, foi a última esposa de Onferron. E Mo Kuai-lan não é a mãe
desse último filho de Wong Fei-hung. Porém, Mo Kai-lan fala assim, o que eu lembro do meu marido é que ele é parecido muito com o último filho. O semblante dele é muito parecido com o filho. E aí alguém pegou e atribuiu para um altar, alguma coisa assim, a foto de Wong Fei-hung dele. Mas essa é a foto do último filho de Wong Fei-hung, quarto filho de Wong Fei-hung. Wong Fei-hung teve só quatro filhos, né? E aí um deles morto. Depois também posso contar sobre a história, se tiver tempo. E aí, esse é o último. E aí, o que aconteceu? Em 2005, ok? Revirando um museu lá de Hong Kong e tudo mais, achou-se uma outra foto, que se você puder passar, se for Bruno, tá? Não. Que é essa aqui. Esse parece ser, mais veridicamente, a única foto de Wong Fei-hung. Parece. Por quê? Porque atrás dele estava escrito meu mestre e o nome de um dos discípulos de Wong Fei-hung. Então, hoje, talvez... E as características de Wong Fei-hung, falava-se muito sobre essa foto de uma pessoa com semblante dessa maneira, cabelo curto e muitas perebas, né, no rosto. Então, a gente não tem como taxar 100%, mas muito provavelmente esse será, até hoje, a única foto de Wong Fei-hung. Então, então, apesar dos artistas marciais não colocarem ainda essa foto no altar. Mas parece ser a última foto de Wong Fei-hung. Wong Fei-hung não gostava de tirar foto, até retratado lá uma vez na China, né, que tirava muita foto e tudo mais, mas realmente, Mo Kai-lan, que é a última esposa de Wong Fei-hung, falava que ele não gostava de tirar foto porque naquela época não sabia o que era fotografia e tirava um pouquinho da vida para a foto, né? Como que o negócio... Ele está tirando alguma coisa do meu corpo. E aí, por isso que ele não gostava de tirar foto, né? De tirar foto. Então, essa é uma das histórias, né? E aí, já pegando o gancho, né? A primeira foto foi apresentada para última mulher de Wong Fei-hung, né? E eu falo entre parênteses última mulher, porque Wong Fei-hung, como eu havia falado, apesar de ser um grande herói, teve uma vida muito conturbada. Wong Fei-hung casou 3 vezes e todas as mulheres de Wong Fei-hung morreram não muito tempo depois de casar. Então, Wong Fei-hung foi dentro da sociedade chinesa lá, do pessoal do grupo do WhatsApp chinês lá, falava que o Wong Fei-hung era amaldiçoado, então quem casasse com o Fei-hung, né, morria, né? E aí por isso que a última mulher não foi casado com o Fei-hung. Mo Kai-lan não casou com o Fei-hung. Então virou uma concubina. E não morreu, exatamente. Mo Kai-lan ficou com o Fei-hung até o fim da sua vida. Até o fim da sua vida, né? Enterrou o Fei-hung e tudo mais. E a história de Wong Fei-hung, que como Wong Fei-hung conheceu Mo Kai-lan, é a mais hilária possível. Aí a gente vai rir pra caramba do jeito que eu vou contar. Por quê? Tava lá o Wong Fei-hung fazendo uma apresentação pública, ele usou uma sapatilha daquelas de lona, que todo mundo conhece, a nossa sapatilha de lona, que é o primeiro kit que a gente dá, né, para o aluno lá. Vai, usa a sapatilha de lona, depois você compra uma de couro. Mas aí ele estava com a sapatilha de lona, estava fazendo a apresentação, sapatilha voou no meio da apresentação. E bateu na cara de Mo Kai-lan essa
caiu na cara de Mokoailan. Todo mundo ficou assim, tipo, ih, caramba, e agora, né? Pensando que Mokoailan ia falar assim, não, tá tudo bem, tranquilo, acontece e tudo mais. Mokoailan pegou a sapatilha, foi em direção a João Ferron e deu um tapa na cara de João Ferron. E todo mundo ficou assim, quê? Você deu um tapa no grão-mestre João Ferron? Aí a Mokoailan fala assim, um mestre do calibre seu não devia deixar isso acontecer. E aí, como um bom chinês, que eu sou submisso, porque muito provavelmente eu também ia gamar, o Ferron gamou. Entendeu? Pela personalidade de Mokoailan. Né? Todos nós não iríamos gamar numa mulher dessas, né? Muito bom. Aí gamou. Mandou bem. Gamou. Aí Mokoailan já era uma artista marcial do estilo Moká, né? E aí treinou como discípula de João Ferron, apesar de ser mulher dele, treinou com João Ferron e posteriormente abriu a escola, cuidava da turma de mulheres da escola que era presidido por Mokoailan, a esposa, e Grão-Mestre Tanfon, que é o meu ancestral também, da minha linhagem, né? Então é isso. Mokoailan gamou com Ferron com tapa na cara. Né? Cara, essas histórias são hilárias, né? Hilária. Outra pergunta, Alex. Você teve a oportunidade de ir lá no museu, né? Eu compartilhar aqui a foto. Isso. Lá no museu, né? Do Wong Ferron. Isso. Né? Então, era numa escola dele mesmo, na Potilã? Como é que é? Ou não? Foi um outro prédio mesmo? Esse museu do Wong Ferron, ele fica num parque, né, grande, da cidade de Fossan, onde dentro desse parque há várias atrações, né? Então não é não é parque de diversões, mas desculpa, acho que caiu aqui o meu... Estamos te ouvindo. Não, mas dá para te ouvir. Mas dá para ouvir, né? Tá. Sim. Tá, deve ter dado um pouquinho de divergência de áudio, mas acabou a bateria aqui, tá? Então, o que acontece? Esse museu de Wong Ferron fica dentro de um parque, como se fosse um parque bem a grosso modo, como Ibirapuera, alguma coisa assim, onde tem a oca, papapá. O museu de Wong Ferron fica dentro de um parque, onde construíram um atrativo para o pessoal conhecer o Wong Ferron. Então, esse é o museu de Wong Ferron. Depois de alguns bons anos que foi feito o Parque de Wong Ferron, lá dentro tem um templo grande de visitação, né, budista, e no mesmo parque, na entrada do parque, tem um museu de Ip Man, que também é de Fossan. Então, o governo chinês ele fez esse complexo para homenagear algumas personalidades do mundo de Fossan. Só que não diminuindo nunca Ip Man, mas o Ip Man é um herói relativamente moderno em comparação ao Wong Ferron, que tem muito mais tempo de história. Então, o museu de Wong Ferron ele é meio que grande, maior e central. E aí, de Ip Man já na entrada do parque. Mas lindo também, com coisas históricas, Mojong, todas as linhagens de discípulos de Ip Man lá no museu, inclusive com personalidades brasileiras retratados lá no museu de Ip Man. Né? Se não me engano, até o grão-mestre Li Hongqi estava no museu de Ip Man. Agora, o Winkei também, o nome dele está lá também. Quem? Do mestre Liu Winkei, o irmão do mestre Li Hongqui. O nome dele está lá também. Sim, Liu Winkei também. Exatamente, está lá no... Eu vi assim e falei, né?
E aí tem o Museu de Ip Man logo. Então, com o mesmo ingresso, você vê tudo. Inclusive shows de Kung Fu, que é feito naquela praça lá, né? Se você puder mostrar novamente aquela entrada lá, se for Bruno. Uhum. Ele tá lá. Isso, é nessa praça aqui, né? É onde é feito apresentações de Kung Fu. E aí meu mestre, ele é um dos membros consultivos do Museu de Wong Fei Hung. Então, quando ele vai lá, normalmente tem show de Kung Fu dos próprios artistas marciais de lá, meio que de show. Mas quando a gente vai lá, esse show é cancelado e vai os nossos alunos fazerem show. Então, eu tive a honra de fazer o show nesse local também. Que legal. E aí, em outros tempos, o meu irmão mais novo de treino, o meu Sidai, Renato Calheiro de Barros, também fez a apresentação lá e tudo mais. Então, quando o meu mestre vai lá, aí a gente coloca nossos alunos para fazer show para o público ali. É muito legal, muito legal. Quem tiver oportunidade e gosta de Kung Fu, além do Museu de Wong Fei Hung, dentro de Wong Fei Hung fala sobre a história de Wong Fei Hung, tem as armas, né? Então, se você puder mostrar aqui as armas originais, né? Treinados por Wong Fei Hung. Isso, essas são as armas originais utilizadas naquela época lá, né? Nas escolas de Foshan e Wong Fei Hung. Aí tem um comparativo da minha altura com a altura das armas, do peso das armas. Então, aí o pessoal acha que a gente treina bastante com essas arminhas nossas semi-rígidas aí e tudo mais. Pô, imagina treinar com um negócio desses aí. Tá vendo quase 2 de mim nesse bastão lá. E é de ferro mesmo, sabe? Esse tridente aí de ferro mesmo, né? Onde que eles treinavam. E é original mesmo, né? Fora isso, tem uma réplica lá da escola, da clínica de Wong Fei Hung, que é Boxilan. No mesmo ano, essa é uma réplica de Boxilan. Boxilan é a clínica onde Wong Fei Hung tem a clínica do grão-mestre Wong Fei Hung, né? Então você vê as ervas lá, onde ele pegava todas as ervas fitoterápicas, a mulher ajudando ele e tudo mais. Então isso é uma réplica de Boxilan. Aí vamos para uma história triste, né? Depois de um protesto de dos sindicatos lá na China, houve baderna e papapá, e quebraram tudo lá, inclusive incendiando a clínica de Boxilan. Logo depois da clínica de Boxilan ser incendiado e o último filho de Wong Fei Hung perdeu o emprego, ele entrou em desgraça e tristeza. Então, muita gente acha que Wong Fei Hung morreu de tristeza, né? Então, essa é uma... vamos para a parte dramática da vida de Wong Fei Hung, né? E aí tem bastante coisa. Uma delas é isso, né? Que ele morreu de tristeza e aos 75 anos ele foi dessa para a eternidade, né? Então, o filho perdendo emprego, não podendo... Boxilan, que ele gastou muito do seu suor e seu empenho para abrir, sendo queimado, e antigamente não existia essas coisas de seguro e tudo mais, né? Então, uma das desgraças de Wong Fei Hung, além de ter 3 mulheres que morreram, né, da vida de Wong Fei Hung, e uma das maiores tristezas e talvez e é por isso que o Wong Fei Hung não ensinou mais. Você não vê filhos de Wong Fei Hung sendo bons artistas marciais. É que o segundo filho de Wong Fei Hung, ele era notável. É o único filho que o Wong Fei Hung ensinou Kung Fu Hung-Gar. Porém, até depois eu vou procurar o nome do filho de Wong Fei Hung, ele estava se destacando nas artes marciais, né? Um dos colegas traíras dele
do cais, né? Ele trabalhava como segurança, né? Então, um dos colegas dele que trabalhava como segurança chamou ele de um apelido que ele não gostava, fez bullying com ele, porque esse filho de João Ferron era gordinho, entendeu? Então ele fala assim, então quer dizer que esse é o gordo do Kung Fu, não sei o quê. E aí ele derrotou esse colega, né, de trabalho. E aí o que aconteceu? Não satisfeito esse cara ser derrotado, o filho de João Ferron tinha um problema muito grande de beber demais. Então, a fraqueza dele era a bebida. E aí, esse colega, como um bem bom traíra, fazia, bebe mais um pouco, bebe mais um pouco, bebe mais um pouco. E o filho de João Ferron se descontrolou. E aí começou a baderna e era muito bom de Kung Fu, né? Então começou a bater em outras pessoas por conta do álcool e como justificativa de matar ele, o amigo traíra dele, o colega traíra dele, viu a oportunidade de matar o filho de João Ferron com um tiro, alegando legítima defesa com essa intenção de matar ele, né? Por causa que ele estava fazendo baderna. Então, depois desse ocorrido, o João Ferron nunca mais ensinou qualquer filho dele Kung Fu. Mas... Pessoal, né? recebendo aqui hoje o Alex Lois. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Sei que vocês aí do outro lado, como eu, ficariam mais de 24 horas ouvindo Chifulô. São muitas histórias, mas são muitas histórias. Eu acho que daria para fazer nenhum programa, daria para fazer uma série. Uma série de João Ferron seria legal, hein? Uma série de João Ferron. Tá? Eu depois, para quem está acompanhando o canal, tem aquele quadro que eu estou fazendo agora dos livros, né? Livros de Kung Fu, eu vou conversar com o Fulô daqui a pouco, ele me indicar alguns livros legais para passar para vocês, tá? Que aí vocês vão ter mais conhecimento sobre história Kung Fu de verdade. Não é isso, Brunão? É isso aí. Alex, muito obrigado. Pô, tempo muito gostoso aqui. E que bom que a gente conseguiu, né, fazer esse episódio aqui contigo, ouvir, né, com tanta propriedade você falando de Wong Ferrong. Você é um herói que, embora, né, nem eu nem o Felipe sejamos, né, praticantes de Hunggar, é um herói que né, amado por todos nós kung fuístas e grande mestre aí da história que contribuiu muito com todos nós aqui, né? Então, queria te agradecer por isso. Muito obrigado. E quem aí está assistindo, que aprendeu Kung Fu entre a década de 70 e 90 e não tinha um guarda-chuva daquele grandão e andava pela rua, mesmo dia de sol com ele, nunca treinou Kung Fu. Tenho dito. Não! E quem não quis fazer o rabinho do Wong Ferron, a trancinha de Wong Ferron, né? Pô, a gente entrega a idade assim. A gente entrega a idade assim. Agora a gente não tem nem cabelo mais para fazer trancinha, cara. Não, mas eu tô aqui, o cabelo corte manchu já aqui. O seu corte só falta a trancinha. Aqui, o trancinha de Wong Ferron. Não, a gente pode contar um monte de coisa aí, né? Então foi um prazer, assim. Agora a gente ter para levantar um pouquinho o astral aí, né? Falar sobre os ícones de Wong Ferron, que são o chapéu, o guarda-chuva, né? A trancinha de Wong Ferron, aquela túnica, né, que foi usado depois também por Ip Man e tudo mais. Esse é o retrato, né, do imaginário de Wong Ferron. Aí lá no museu tem os animes, tem as mangás sobre Wong Ferron. Pô, muito legal isso, né? E mostrar, né, que, de novo, vou reiterar o que para mim, o Wong Ferron representa. A moralidade acima de qualquer dinheiro, qualquer coisa. Ame o que você faça, que você vai se dar bem e você vai ser sempre lembrado, entendeu? Então, a gente
respeito ao grão-mestre Von Ferro. Boa. Muito legal. Foto final, Foto Bruno? final, bora. Foto final. Opa, manda depois aí para eu dar uma prévia pro pessoal ali. Foi. Falou, galera. Até mais. Falou, Valeu, galera. pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.